Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cordos Games. Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu trago para vocês, como prometido, a notícia da possível venda da WB Games e os possíveis interessados e o meu ponto de vista no porquê seria interessante a Microsoft estar comprando a WB Games. Então bora pro vídeo! Ultimamente a gente tem visto a Microsoft comprar vários estúdios, provavelmente pelos últimos 2 anos, certo? Eles vêm tratando essas compras como basicamente um anúncio de um novo jogo. Eu lembro de quando eles fecharam a compra da Exo, em determinado ponto anunciando que eles tinham acabado de comprar a Obsidian, e esse foi a grande revelação deles na época. Não um jogo novo, e sim um estúdio que eles tinham acabado de adquirir. Agora a Microsoft tem feito isso porque eles passaram por toda a geração do Xbox 360 e Xbox One sem uma tonelada de First Party Studios. Eles estavam, na sua maioria, tendo que depender de outros estúdios, os quais eles não eram donos, de fazer jogos para eles. E começou a alcançar porque nós vimos a Sony brilhando com seus estúdios First Party, especificamente mais para o final do PlayStation 3 e definitivamente através de toda a geração do PlayStation 4. A Microsoft está levando as coisas mais a sério agora, com Phil Spencer sendo promovido para a mesa dos adultos, digamos assim, certo? Aonde ele pode fazer esse tipo de coisas, tomar esse tipo de decisões. Mas olhando como as coisas estão indo no momento, é um pouco surpreendente, porque aparentemente a Microsoft poderia estar pronta, poderia estar tentando fazer uma jogada para o que pode vir a ser a maior de todas as aquisições da empresa até o momento. Mesmo voltando ao ponto quando eles compraram a Mojang e o Minecraft, esse acordo, essa aquisição custou para a Microsoft cerca de 2,5 bilhões de dólares, o que foi reportado pela mídia na época. O que está acontecendo agora é que a Microsoft pode estar na corrida para comprar a Warner Bros. Interactive Entertainment por até 4 bilhões de dólares. Sim, isso mesmo, 4 bilhões de dólares. Esse acordo potencialmente pode valer 1,5 bilhão de dólares a mais do que o Minecraft. E o Minecraft tem sido bom, tem rendido bastante para a Microsoft. Esse eu diria que foi uma das aquisições inteligentes da Microsoft até esse ponto. As pessoas não tinham certeza na época, porém, durante a sua vida, a Microsoft trouxe ele e tem trabalhado bastante com o jogo e a plataforma, e o manteve em tudo. E parece que tem dado bastante certo para a Microsoft. E eu tenho certeza de que eles têm feito bastante dinheiro com Minecraft. Acabou sendo o primeiro jogo deles que eles lançaram e atingiu a marca de 1 milhão de unidades vendidas no Japão. Então sim, Minecraft ainda está indo bem para a Microsoft. Mas essa ideia deles comprarem a Warner Bros. Interactive Entertainment eu diria que até uma ideia fascinante. Eu acredito que vendo essa mudança, esse grupo de estúdios que está abaixo da WB Games, como a gente conhece, seria uma grande mudança no mercado de jogos. Agora as outras empresas que foram reportadas como interessadas em comprar a WB Games são a Activision Blizzard, a EA, a Take-Two. Isso foi lá atrás, por volta de meados de junho. E isso estava sendo falado sobre, lá na época. E as pessoas estavam se perguntando, se questionando, se alguma das Big Three, alguma das 3 grandes, estaria interessada, a Sony, a Microsoft e a Nintendo, em entrar no meio da história para tentar comprar a Warner Bros. Interactive Entertainment. E imediatamente eu pensei que das 3 a única que poderia seria a Microsoft. Eu não sei se a Sony e a Nintendo estariam realmente interessadas em tentar comprar a WB Games, ainda mais tendo que investir essa quantidade de dinheiro. E a Microsoft, ao que parece, seria a companhia que estaria tentando continuar a fazer grandes rebuliços com algumas dessas aquisições. Mas o que eu digo? Pense a respeito dessa maneira. Se eles comprarem a WB Games, isso estaria vindo da AT&T, que estaria pensando em, digamos, cortar um pouco da folga lá. Eles estão aparentemente pensando em cortar qualquer coisa que não seja vital para as operações deles, o que incluiria a DirecTV e aparentemente a Warner Bros. Interactive Entertainment. Então, se a Microsoft comprar a WB Games, isso incluiria a TT Games, a Rocksteady Studios, a NetherRealm, é claro, esse é um dos grandes estúdios, a Monolith Productions, a WB Games Boston, Avalanche Software, WB Games Montreal, essa é outra dos grandes estúdios, a WB Games São Francisco. São muitos estúdios, certo? Então adquirir e trazer alguns desses estúdios que têm experiência em cuidar de suporte
para outros estúdios, seria interessante, porque é sempre bom ter estúdio de suporte para te ajudar nos projetos e tudo mais. E outros como a Rocksteady, por exemplo, ou a NetherRealm, você poderia até trazer a WB Montreal também, e esses podem tomar a liderança no desenvolvimento de um jogo ou de uma nova IP e produzir um produto de alta qualidade logo de cara para você. Agora, eu questiono os 4 bilhões de dólares por uma razão. Eu não sei se esse acordo seria tão valioso se você não tivesse nenhuma das IPs atreladas ao acordo. Agora veja que a Microsoft comprar a WB Games não daria os direitos do Batman para a Microsoft. Eles não poderiam dizer, agora somos os donos do Batman. Não é assim que isso funciona, mas tem com certeza alguns acordos de licenciamento já em alguma forma de contrato. Eu tenho certeza, porque temos jogos do Batman que estão atualmente em desenvolvimento e que devem ser revelados em breve, que devem ser lançados para os consoles da próxima geração. Podemos assumir que esses jogos estariam sendo lançados para o próximo ano, o que inclui esse jogo do Batman, que vai lidar com a Corte das Corujas, que eu acredito que a WB Montreal estaria desenvolvendo, e também incluiria o suposto jogo do Esquadrão Suicida, que a Rocksteady Studios está atualmente trabalhando. Eu acredito que a gente vai ter mais informações sobre ambos esses jogos em agosto. Mas se, digamos, a Microsoft adquirir a WB Games esse ano, esses jogos ainda seriam lançados como planejado, só que sob a logo da Microsoft, eu presumo. Mas isso significa que se já estava planejado para o PlayStation, por exemplo, o jogo iria para o PlayStation 4 normalmente. A Microsoft já fez isso. E é por isso que The Outer Worlds ainda foi lançado no PlayStation. E é por isso que Minecraft ainda existe em outras plataformas. Porque a Microsoft não se importa muito. Obviamente, se já estava planejado, mas eu vou te dizer, se acontecer de a Microsoft conseguir o acordo de licença para depois desses jogos, para algo como um novo jogo do Batman, eu penso que seria algo que a Microsoft olharia e diria: a Sony tem o Homem-Aranha, certo? E isso vende bastante consoles para eles. Se a gente tivesse o Batman licenciado tudo direitinho e pronto para lançar, porque eu digo, vamos ser realistas, eu não acredito que a WB Games ou a AT&T vai pensar em desenvolver jogos como esses mais, se eles estão vendendo toda a divisão de jogos. Essa seria uma boa jogada para a Microsoft, para eles, licenciar o Batman e ter a Rocksteady ou mesmo a WB Montreal fazer um novo jogo. Nessa questão, pensem comigo. Imagina assim, a Sony tem o Spider-Man, a Microsoft teria o Batman. Nesse caso, assim, eles poderiam licenciar o Batman e dizer tipo assim, a Sony tem o Spider-Man, vende bastante para eles, a gente tem o Batman. Isso vai trazer mais pra gente. Mas veja bem, eu não acredito que do nada a Microsoft vá controlar os jogos do Batman, ou alguma coisa. Porque pensem comigo, eles poderiam licenciar a franquia do Batman para outras empresas que queiram usar a IP, contanto que eles tenham um acordo. Você poderia ver coisas como talvez o Fear. Esse é um shooter que pode se sair muito bem com um novo jogo nas plataformas da Microsoft. E é claro, PC. Se você é um dono de PCs, isso não deveria te perturbar nem um pouco, porque a Microsoft vai lançar tudo para PC também. Injustice, isso seria algo interessante, porque eles teriam de licenciar muitas das propriedades da DC para conseguir fazer um jogo desse. Mas isso também poderia continuar sob o controle da Microsoft, é claro. E é claro que os jogos do Lego provavelmente vão continuar se a Microsoft comprar a WB Games. Agora, um jogo interessante que eu não sei se continuaria sob o controle da Microsoft, caso ela adquira a WB Games, seria os jogos da Terra-média. Esse seria interessante de ver se a Microsoft vai ou não continuar com os jogos se ela vier adquirir a WB Games. Mas Mortal Kombat, o interessante aqui seria que a Microsoft comprando a WB Games, ela seria a dona da NetherRealm, que é a empresa do Ed Boon. E eu presumo que agora Mortal Kombat iria para a Microsoft. Essa seria a grande mudança. E ter Mortal Kombat completamente controlado pela Microsoft seria interessante de ver como isso iria se desenrolar. Eu acredito que eles continuariam a série de Mortal Kombat, pois é uma série muito popular. Mas eu me pergunto se a Microsoft pensaria em colocar os novos jogos em outras plataformas, fora Xbox e PCs, porque isso seria uma grande atração para o seu sistema, para sua plataforma e para o Game Pass. Mantenha isso em mente também. Se qualquer um desses jogos como Mortal Kombat ou Fear, por exemplo, for direto para a Microsoft, eles provavelmente estariam colocando esses jogos no Game Pass. E você tem que lembrar que eles estão tentando vender as inscrições para os serviços deles e não só os consoles. Talvez dessa maneira valha a pena para a Microsoft. A outra coisa a se pensar a respeito
se eles adquirirem a WB Games, eles de repente iriam adquirir uma grande quantidade de estúdios. E por enquanto eles não teriam um projeto específico para cada estúdio individualmente. Pensando da maneira seguinte, assim, tipo, dizendo, vai desenvolver esse jogo para mim. Eles não teriam um projeto assim para cada empresa já logo de começo. Mas eles poderiam utilizar algum desses estúdios como suporte a algum dos maiores jogos onde eles precisam de mais desenvolvedores. Algo como Fable, ou talvez eles precisem de suporte para um novo jogo grande do Perfect Dark, por exemplo, que eles estão desenvolvendo. Ou outro jogo do Halo, ou Gears of War. Eles poderiam trazer esses estúdios para ajudar nesses jogos. Ou eles poderiam tentar a chance com alguma nova ideia maluca, e eles poderiam ver que alguns desses estúdios poderiam ajudar, sem que eles tenham que pegar alguém como a Coalition, por exemplo, que poderia estar trabalhando no próximo jogo de Gears. Aí você pensa, se eles não têm esses estúdios suporte para ajudar, eles teriam que tirar a Coalition, como eu falei, por exemplo, para tentar esse novo projeto, essa nova ideia. E se não der certo, eles não só desperdiçaram o tempo da Coalition com um projeto que não deu certo, como também vão atrasar o desenvolvimento do próximo Gears. E isso vai ser ruim para a Microsoft dos dois jeitos. E estúdios de suporte também são muito importantes, mesmo que a gente não veja seus nomes aparecendo bem grande na tela, como a Rocksteady, por exemplo, em que as pessoas ficam bem hypadas ao ver seus jogos sendo anunciados. Estúdios de suporte são muito importantes, e ter alguns desses estúdios meio que trabalhando com outros estúdios first party da Microsoft seria bem interessante de se ver. E quem sabe talvez a Microsoft volte atrás e pegue alguns de suas antigas IPs que estão paradas, e eles tendo estúdios o suficiente para fazer jogos que não sejam AAAs, porque se você parar para pensar a respeito, a Microsoft ela vai trabalhar para vender mais inscrições de seus serviços, que seria o Game Pass, por exemplo, ou o Game Pass Ultimate. E para isso você precisa de um fluxo constante de jogos, e nem todos precisam ser um jogo AAA de 5 anos de produção. Você pode ter um jogo de 2 anos de produção que seja um Double A, ou talvez um jogo antigo que eles tenham ali parado, como por exemplo Blinx. É, isso mesmo, vamos levar em consideração o Blinx. Seria mais um jogo que eles poderiam colocar no Game Pass para adicionar mais valor, ou ser um jogo que iria adicionar mais interesse do pessoal a outros tipos de jogos que a empresa possa criar, e adquirir a WB Games pode não ser a pior das ideias se você tiver isso em mente. Agora eu acho que a Activision Blizzard, a EA e a Take-Two fazem mais sentido, pois elas são empresas third party, e elas vão colocar esses jogos que esses estúdios vão criar para elas em todas as plataformas. E eu tenho certeza que eles trabalhariam para fazer um acordo e licenciar o Batman, por exemplo, ou qualquer coisa com o Injustice. E a DC, eles iriam trabalhar para conseguir licenciar, e eles trariam esses games para baixo da marca deles. E eu sei que as pessoas ficam preocupadas com a questão das microtransações, mas é justamente devido a essas microtransações que essas empresas têm o dinheiro para adquirir a WB Games. E eu não ficaria surpreso se fosse qualquer uma dessas empresas ao invés da Microsoft. Eles têm mais a ganhar em termos de consumidores, porque eles poderiam fazer o jogo e vender em todas as plataformas, como o Switch ou seu sucessor, o PlayStation 5 e o Xbox Series X, por exemplo. Eles teriam muito mais pessoas para vender os jogos do que a Microsoft poderia ter com o Series X e os PCs. Mas essa é uma situação fascinante para se observar, e eu vou continuar acompanhando. Eu estou muito interessado para saber se a Microsoft vai realmente comprar a WB Games, ou se uma das outras 3 empresas que vai acabar comprando. Me parece que a AT&T está querendo vender o pacote completo, tudo de uma única vez. Eu não sei se esses estúdios vão ser vendidos por inteiro, ou se a AT&T vai dividir os estúdios e vendê-los separadamente. Tipo, talvez, se eles forem vendidos separadamente, talvez a Microsoft faça uma oferta pela NetherRealm, ou talvez ela tente comprar a Rocksteady. No entanto, eu acho que a NetherRealm seria um estúdio a se investir, nesse caso de você só comprar um estúdio, porque se você comprar na NetherRealm, ele já viria junto com Mortal Kombat, e essa não seria uma má ideia caso você pegue apenas um estúdio. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostaram, ou o dislike se não. Se não forem inscritos, se inscrevam, clicando no botãozinho vermelho aí embaixo e marcando o sininho para que o YouTube te avise sempre que tiver novos vídeos do canal. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima.